Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa, né? Particularmente, como nosso irmão estava dizendo, veio de longe, gente, para mim é um prazer, de verdade, porque quando a gente se propõe a utilizar os nossos talentos, porque todos nós temos ferramentas que nos foram dadas durante a encarnação, acho que a minha é falar, né? Eu falo bastante, vocês vão perceber aqui. Mas quando a gente se propõe a pegar essa ferramenta e fazer bom uso, que essa é a proposta da nossa encarnação, a gente faz com alegria, a gente faz com amor. E a gente chega aqui tão bem recebido, então mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês. E meu nome é Monique, para quem não me conhece, Monique Góes, eu sou dali, pertinho, Campo Grande, né? E sou do Núcleo Espírita Leon Denis, NELD. E aí, estou aqui hoje para a gente conversar sobre uma coisa que, mais ou menos, né? Lembra dos mandamentos? Os 10 mandamentos foi ontem, né? Tem um que é assim: honra teu pai e tua mãe, para que daqui prolongue os dias teus que na terra que teu Deus te dá. E aí, quando a gente para pensar sobre honrar pai e mãe, precisou ter um mandamento. Algo que deveria talvez ser natural, que deveria se dar de forma espontânea, precisou ser um mandamento. E mais, o único mandamento que tem uma promessa. Para que se prolongue seus dias na terra que teu Deus te dá. Então a gente para pensar, sim, uma linguagem mais jovial, Deus precisou apelar, né? Para a gente poder entender o que é isso. Mas vamos lá, né? O Espiritismo está aí para nos esclarecer, para nos tirar o véu da ignorância, para começar a abrir nas nossas mentes e para que a nossa mente aberta abra o nosso coração. Que esse é a verdadeira proposta dessa doutrina. E aí quando a gente vai vendo, né? Por que precisou de um mandamento? Todos nós aqui somos seres imortais, filhos de Deus. Estamos no mesmo plano, estamos em aprendizado? Correto. Mas não somos iguais. Não tem como sermos iguais, porque cada um de nós é um espírito milenar com uma bagagem única, uma bagagem de vivências, uma bagagem de sentimentos, de desafetos, de acertos e erros. Então nós somos credores e temos credores. Aí quando a gente começa a entender isso, espera aí, então quer dizer que o espírito que aqui vos fala não é Monique. Essa existência se apresentou como Monique, precisou ter a personalidade de Monique para cumprir o que está programado, né? Porque a gente também não é assim, gente. Não chega lá de cima e porra, vai lá e de qualquer jeito não. Tem toda uma programação, e a gente vai falar disso também. Tem todo um... Gente, é muito empenho, é muito amor, é muita dedicação da espiritualidade maior para que a gente tenha êxito. Mas por que a gente procura, a gente tem uma necessidade, às vezes mórbida, de carregar lixo? Vamos lá, vamos trabalhar essa história do lixo? Temos uma família, né? Às vezes a gente não tem um filho muito de acordo com o que a gente imaginou, porque a gente tem mania de criar expectativas em cima do outro. Só que a gente atende as nossas expectativas? Eu não atendo as minhas. Quem dera. Se eu atendesse as minhas expectativas, gente, eu já estava lá em Júpiter. Né? Primeiro que eu não estava nem mais reencarnando na Terra se eu conseguisse atender as minhas expectativas. Então, como é que a gente quer botar em cima do outro as nossas expectativas? Começou o primeiro erro. Já achamos, por que tem que ter uma promessa de honrar pai e mãe? E filho, falo na condição de filha. Filho tem uma mania de achar que pai e mãe sabe tudo. Tem que ser super-herói, tem que entender de tudo. Tem que, né? Mas isso não é papel de mãe, isso não é papel de pai. Quantas vezes nós fomos cruéis com os nossos pais dentro desse pensamento? Eu, várias vezes, já pedi desculpa, já me arrependi também. E às vezes, ao longo da vida, a gente vai passando por experiências que você fala assim, vacilei nisso aqui também. Fui cruel aqui também. Julguei errado. Tem uma frase de uma música muito conhecida que ela fala assim, você julga seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você.
o que você vai ser quando você crescer. E não é assim mesmo? A gente cresce, a gente vai passando as experiências, a gente vai entendendo o que é acordar cedo, o que é arrumar uma casa, o que é trabalhar fora, o que é não ter e ter que ter para dar, não saber de onde vai tirar e ter que prover. E aí a gente vai começando, a nossa visão vai completamente modificando de todo aquele panorama. Daquela bicicleta que você não ganhou no Natal e você achou uma injustiça, aí você só ganhou, vamos botar aqui um patinete. Mas aí você passa a entender que aquele patinete foi o melhor que seus pais puderam fazer para poder te dar. Ah, não teve o patinete, teve uma ceia. A gente não sabe o esforço que esses pais fizeram para que tivesse aquela ceia naquele Natal. Porque a gente passa a sentir na pele o que é estar do outro lado. A gente ainda tem mania de carregar lixo, quando eu falei, porque a gente tem mania ainda de olhar o que faltou, o que não foi de acordo com o que a gente esperava, o que não aconteceu de acordo com o que a gente criou, imaginou. A gente se sente verdadeiras princesas e príncipes da Disney. Só que Disney é conto de fadas, só que é vida real. E aí vou te falar mais, a vida real mesmo, essa é uma das faces dela. Porque além de tudo isso, mas eu sempre fiz de tudo e a minha mãe não me reconhece. A gente sabe que tem esses problemas. Tem outros inúmeros aqui, que eu não vou nem entrar em pauta porque daria uma roda de conversa. Mas a minha mãe, meu pai, mas meu irmão, mas alto lá. Lembra que a gente estava conversando? Seres imortais, várias vivências, várias experiências, várias crenças, várias formas de olhar a vida. Aí, de repente, o alecrim dourado quer reencarnar numa família rica, feliz. Vamos resumir aqui, família margarina. Aquela família que você vê na propaganda de margarina, todo mundo lá passa, né? A margarina, aquele sorriso. Isso é ficção. Amar dá trabalho. Quem falou que amar é algo que não dá trabalho? Se não fosse, gente, uma das leis de Deus não seria a lei do trabalho? Ou não é? Tudo do ganho do espírito é mérito, é esforço, lei do trabalho. Nascemos numa lei de sociedade, lei de reprodução. Então, quando a gente começa a entender sobre as leis divinas, a gente começa a falar assim, eita, tem muito mais do que eu consigo enxergar. Não consigo captar tudo, não vai conseguir numa existência só. Mas se a gente entender, olhar que nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, o nosso grupo familiar são indivíduos, antes de ser o que são nessa encarnação, antes de assumirem o compromisso, a personalidade dessa encarnação, de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser irmão, se a gente começar a entender isso e sair do papel do personagem de filho, ou de mãe, ou de pai, que assumimos no momento, e passarmos a olhar o ser humano, a gente vai ver, são crianças como você. São seres em aprendizado iguais a você. São pessoas que choram, que sofrem, que sorriem, que estão tentando acertar. Então, se aconteceram coisas, era o melhor que eles podiam dar naquele momento. Se não aconteceram, olha só. Uma vez eu vi uma citação de Haroldo, muito interessante. Ele estava falando justamente sobre essa questão dos filhos que têm problemas com os pais, de abandono, né? E aí eu lembro de Edivaldo falando que a fila da reencarnação é imensa. Edivaldo até várias vezes ele já fez essa citação. Edivaldo é uma figura até um pouco engraçada, né? Ele gosta de usar o humor, porque o espiritismo é alegria, tá? O espiritismo não precisa ser uma coisa... Só porque a gente está falando de morto, gente, precisa ser aquela coisa mórbida. Primeiro que o espiritismo atua a morte. Então, é vontade de viver. O espiritismo tem que ser alegria, tem que ser tratado como tal. E tem que parar de achar que, sabe, às vezes a gente vai num lugar e tá todo mundo assim. Não, gente, é vontade de viver. É vontade de viver certo. É vontade de crescer. Isso não é lindo? É vontade de amar. Quem é que não quer amar e ser amado? Quem é que não quer descobrir o que é isso? Eu quero. Eu tô na luta.
Eu estou na fila do pão para chegar lá. Eu acredito que se todo mundo está aqui, é porque também está nessa fila junto comigo. Encarnado e desencarnado que está aqui ouvindo a gente hoje. Então, quando a gente começa a entender que são indivíduos nessa mesma fila conosco, tentando acertar, mas alguns talvez não suportaram a prova de ser mãe. Acontece. Lá, nessa casa espírita que eu estou frequentando agora, tem um orfanato. Olha só. E é bem interessante, né? Como é que a espiritualidade vai convidando a gente a ver as experiências de perto. Eu tô doida para visitar a gente, mas tem ordem, tá? Não é assim não, você não chega lá e sai entrando, faz o que quer não. É tudo muito organizado. Aí recorda até o plano espiritual, né? Que é uma organização tremenda. A gente que vai levando a vida, né? Deixa a vida me levar. No plano espiritual não, é tudo muito organizado. Então, se aquela que não conseguiu tratar de você, cuidar de você, foi sua mãe, saiba que não foi por acaso. Dói às vezes a gente ter noção disso. Mas doeu mais no passado quando a gente foi que fez essa ação. Doeu em alguém. A gente sabe da lei de causa e efeito. Então, se fizemos ou se temos um magnetismo que atraiu essa situação para nossa, porque tudo é, gente, nada acontece no nosso caminho sem querer não. Existe um magnetismo que é das nossas provas que atraem as situações que a gente tem que viver. Não cai uma folha no universo sem a permissão de Deus. Então, quando a gente vai achar que é vítima, pensa 2 vezes, pensa 3, pensa 4. Você pode estar vivendo uma situação desconfortável nessa vida. Mas com certeza não é em vão, porque você está resgatando alguma coisa está acontecendo ali. Ou você está servindo de veículo da justiça divina, até mesmo num ato de caridade para ajudar alguém. Porque os planos da espiritualidade são muito maiores do que a nossa cabecinha consegue conceber. Isso aí, se a gente for ler as obras de André Luiz, fica nítido. A gente seja uma formiga. Eu, quando estou lendo André Luiz, eu me sinto uma formiguinha lá, sem entender nada. Ah, mas eu sonhei, a menina sonhou tal coisa, aconteceu tal coisa no plano espiritual. Ah, mas a menina nasceu irmã de tal por causa que na encarnação passada. Então são resgates, são reencontros, são validações, são reforços de afeto, de elos extraordinários. Mais uma vez, é muita programação, é muito esforço, é muito trabalho para que demos certo, para que tenhamos êxito na nossa encarnação. E aí, quando a gente passa por uma situação dessa, ou conhece alguém que passou igual aquelas crianças, a gente tem que recordar o que aconteceu com aquela mãe, o que aconteceu com aquela jovem. Será que ela cedeu mesmo, ou ela deu o filho, né? Entregou porque ela quis entregar mesmo, ou existiam outras situações? Às vezes pode ter sido para poupar o filho de alguma coisa, sabia? Tipo, ele merece uma situação melhor do que a que eu vivo hoje. A gente não sabe. Tem filhos que nunca encontraram seus pais e vivem numa revolta. Para quê? O que a gente ganha remoendo feridas? Olha só, está chegando setembro, né? E setembro tem uma pauta muito interessante nos dias atuais, que é justamente o Setembro Amarelo, né? Onde a gente debate a prevenção ao suicídio e coisas que precisam ser ditas. E a gente sabe que a nossa irmã Ivone do Amaral escreveu um livro maravilhoso, Psicografia. Não foi uma psicografia, desculpa, não foi uma psicografia. Ela mesma viveu. Gente, olha o livro, eu estou relendo ele. E é muito interessante a gente reler essas obras depois de um certo tempo, porque a gente já tem um pouquinho mais de entendimento, e aí a gente percebe tanta coisa. Por isso que a gente precisa estudar o Evangelho direto. É conforme vai aumentando o nosso cabedal de conhecimento, a gente vai falando, ih, caramba, eu sempre li isso aqui, mas eu não percebi isso. Olha só que legal, isso está acontecendo comigo direto. E uma coisa muito interessante que acontece na colônia da Legião dos Servos de Maria, que é justamente, gente, Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, ela coordena um trabalho nem é só um hospital, é uma cidade, bem dizer, né? Aonde resgata os suicidas. E chegam lá irmãos em situações lamentáveis. E aí nós vamos ter 2 exemplos aqui bem interessantes, olha só. Quando eles já estão resgatados, que eu não vou entrar nem na primeira parte, que é muito triste, mas quando eles já estão resgatados e já estão em tratamento, eles começam dentro do quarto debater
situações. Contar, né, o que levaram eles a atravessarem as portas da vida através do suicídio. Automaticamente, todos eles passaram a ressentir as coisas que sentiam no Vale do Suicídio. Automaticamente, ao reviver, ao comentar aquelas situações, as impressões, as dores, os tiques todos, que não são poucos, é uma situação bem difícil, voltaram. E aí entraram os enfermeiros e falaram assim: por que vocês estão revivendo isso? Pensamento é força. Por que vocês estão voltando lá? Vocês estão revivendo tudo. Não pode. Isso não ganha, isso não tem cura. A cura é justamente evitar se falar disso até que se esteja pronto para se olhar por isso. E aí a gente fica com o desafetozinho desse tamanho dentro de casa, a gente faz o quê? Fulano não tem jeito. Fulano deixa a toalha molhada em cima da cama. Não sei mais o que eu vou fazer. Gente, olha só, perto de um suicida. A gente arruma picuinha com a toalha. Esses somos nós. Agora, por quê? O que a gente ganha com isso? Mais picuinha. E aí a gente começa a tomar o famoso, na linguagem popular, o ranço, se instala. E aí, para esse ranço instalado, gente, é mais um desafio na vida para poder desinstalar isso. Vale a pena? Não vale, né? Às vezes você poderia virar e falar assim, dá um tapa na orelha. Vai lá pegar a tua toalha. Tá doido? Já te falei 1000 vezes. Mas vem cá, ó, dá um beijo. Sabe por quê? Adolescente é uma criatura complicada. Principalmente quem tem adolescente dentro de casa. Neto, que seja, sob sua responsabilidade. Adolescente é uma criatura complicada. Digo porque eu fui adolescente, eu sei como é que é. Todo mundo aqui sabe, todo mundo já viveu isso. A gente precisa chamar a atenção, aprender a chamar a atenção com afeto. Porque a proposta não é ofender. Quando a proposta for ofender, quando a proposta for transferir a minha dor para jogar no outro, a irritação que eu senti para jogar no outro, eu preciso me curar. Aí eu preciso me olhar. Tem um psicólogo espírita, doutor, pode citar nomes aqui, Rossandro Klingen, vocês devem conhecer. Maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, mas daí a gente fala no final aqui. Ele tem um livro, Help Me Eduque, que ele fez para pais, justamente nessa situação. E aí uma vez ele falando numa exposição que eu achei muito interessante, ele falou assim: sempre que você chamar a atenção do seu filho, toma cuidado como está teu coração. Aí eu fiquei pensando, né? Aí realmente, sabe, eu lembro da minha mãe, do meu pai falar assim, ó: eu não vou falar com você agora, brigar com você agora, porque senão não vai dar certo, mas tu não vai escapar dessa conversa. Porque naquele momento, hoje em dia, eu não entendia nada, né? Eu ficava rezando para esquecer. Não, tomara que essa conversa não venha nunca, né? Porque eu já sabia que eu estava errada. Mas vinha a conversa. E vinha de uma forma mais branda. Mas com severidade. Porque, olha só, quando você chama um filho teu para acordar, vamos entender aqui o que é severidade. E o que é a maldade, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas só se comunicam se você quiser, porque elas nem se comunicam. Olha só, quando você chama teu filho para acordar às 6:30 da manhã, nesses dias aí que deu, de frio, de chuva, você está fazendo mal a ele? Mas você chama de forma o quê? Porque se você falar, meu docinho, não vai levantar. Ou você já tentou no docinho, então você já tem que apelar para um saculejão, né? Tipo assim, tu não vai levantar não? Vambora! Você está sendo cruel? Você está visando o quê? Precisa aprender um futuro, uma educação, uma formação. Quando a gente chama a atenção, é isso que a gente tem que visar. Não, eu estou corrigindo o erro. Porque a missão dos pais, gente, é um missionato, tá? Não vem dizer, não. Missionato. Mãe e pai é missionato. Espíritos já falaram pra gente. Tão importante que é, porque olha só. Vamos entender aqui. Tudo muito organizado no plano espiritual. Existe uma colônia, existem departamentos dessa colônia para ver tudo o que acontece no nosso perispírito, tudo que nós temos registrado, passa por um relatório. Olha só, gente. E a gente achando que é por acaso as coisas que a gente passa, né? Nada é por acaso.
para poder organizar as provas que nós temos que passar. Ok? Aí Chico Xavier já falou, né? Nasceste no lar que estava destinado, que precisava desenvolver, e tantas outras mensagens que os espíritos, mas a gente ainda acha que é injustiçado no meio que nasceu às vezes. Não. Não e não. É tudo muito organizado. E aí a gente chega, e aí esse espíritozinho vem fofinho, né? Neném. Tá, gente, eu não tô falando quando ele tá, né, para ser trocado ou golfo, não, mas neném tem um cheiro bom, né? A risada. Esse dia eu tava vindo de ônibus, de Rio das Ostras, meu pai mora lá. E tinha um menino sorrindo no ônibus que contagiou todo mundo, aquela risada gostosa. E é fofinho, né? Você tá carregando teu desafeto. Mas ele vem fofinho assim, é de propósito. É de propósito. É para amolecer teu coração mesmo. Porque Deus é perfeito. Porque o caminho é do amor. Então, é a primeira oportunidade que Deus vira e fala assim, vai, toma essa coisa fofinha aí. Quando ele sorrir, você vai desmanchar, vai aceitar tudo que ele falar. Tem aquela coisa fofinha. Aí vai crescendo. Aí começa a mostrar as suas inclinações. Tanto para o bem, tanto para os talentos, que essa nós temos que reforçar mesmo. Percebe que tem uma aptidão diferente para desenhar? Estimula. Compra lápis diferentes, se der. Se não der, fala que tá bonito. Faz o que você pode com o que você tem, mas faça. Que essa é a função. Agora, quando mostrar também que, né, não gosta de tomar banho, mentiroso, birrento, fofoqueiro, gosta de entregar aos outros, também é nossa função corrigi-lo. Porque esse espírito vem com esses problemas, ele tá pequenininho, ele ainda tá embotado de fofinho, mas ele já está começando a mostrar traços a serem corrigidos. E aí vem o missionato dos responsáveis, que agora eu não estou nem mais falando que é pai e mãe, porque nesse capítulo do Evangelho, Kardec fala, né, que além da nossa caridade com os pais, a nossa gratidão, a nossa honra, ter de ser mesmo, ter que assistir mesmo, não interessa, seja como for, porque eles nos deram a vida, eles poderiam nos ter abortado? Não poderiam? Não deveriam, mas poderiam. Porque existe o livre-arbítrio. Mas permitiram que a gente viesse a vida. Lembra da fila longa que Divaldo falou? Para que a gente estivesse aqui hoje conversando, duas pessoas tiveram que ter a atitude de nos trazer ao mundo. Teve uma mulher que teve o veículo. Gente, olha só, a maternidade é incrível, né? É um veículo, olha só, a mulher carrega um aparelho que consegue trazer o espírito da espiritualidade e botar no corpo físico. E às vezes a gente acha que é pouca coisa. Não. É divino. Por isso que a gente precisa olhar tanto os pais como os filhos diferente para essa missão. E aí quando chega ali, né, tudo isso acontece, aí tem mãe que faz assim, principalmente vó. Ah, gente, eu vou falar com as vós aqui, porque eu fui criada por vó. Eu ficava mais com a minha avó do que minha mãe na correria. Vó não, bisavó. Bisavó. Porque lá em casa todo mundo começou cedo, sabe? Eu quebrei a corrente, eu não tive filho cedo. Aliás, não tive filho. Mas todo mundo com 19 anos estava casado e tem um filho lá em casa. Então, minha bisavó tinha basicamente a idade da minha avó, vamos bem dizer. Então, eu ficava com a minha bisavó. E aí tem uma mania ótima de querer mimar neto. Maravilhoso, desde dizer pai, desde dizer mãe. Gente, não dá. Porque o pai e a mãe estão ali, né, tentando dar o melhor deles, fazendo de tudo. Aí minha mãe saía e minha avó falava assim, vovó, deixa, não liga para ela não, tá? Não fica triste não, toma. Acontece ou não acontece? E se a gente não tomar conta, a gente faz igual. Por exemplo, se eu fosse mãe hoje, vó daqui a pouco, era capaz que a gente fala assim, comigo vai ser diferente. Gente, eu não tenho filhos, mas eu tenho irmãos mais novos e tenho primas, todas com filhos. Quantas e quantas eu ouvia falar assim, meu filho não vai ver TV até não sei quando. Comprou um tablet para a criança ficar assistindo YouTube com 1 ano. A gente falha no que a gente se propõe. Então, a gente não tem que julgar. A gente tem que procurar acolher, compreender, porque talvez no lugar do erro que cometeram com a gente, que a gente achou atrás, porque nós somos, né? Como é que é? Alecrim dourado.
Nós somos maravilhosos, ninguém pode fazer nada com a gente, que a gente se sente ofendido, a gente se afeta. Mas a gente teria feito pior. Às vezes muito pior. Justamente por causa dessa imaturidade de achar que somos vítimas, do nosso orgulho exacerbado de nos colocar nessa situação e achar que o outro está errado e eu não. Eu fui vítima. Eu estou na condição de... Coitado, nem sei de caça, não sei nem como enumerar. E aí vem justamente essa promessa. Honra teu pai e tua mãe. Que na verdade é qualquer um, ainda mais no mundo de hoje, onde a gente vê tanta diversidade. Qualquer um que esteja nesse papel, gente, nessa função. Porque olha só, botar um filho no mundo e cuidar dele é um missionário, é mais que tua obrigação. É verdade. Ah, você correu da missão? Quem assumiu essa missão tem até mais. Já repararam? Louvor, porque ele não tinha obrigação diante da vida, naquele momento, de assumir aquele compromisso. Mas faz. E faz com louvor. Por exemplo, nesse orfanato mesmo, a gente não vê uma família direta, mas eles não são uma família? Tem horário, tem regra, tem afeto, tem brincadeira. Como estariam aquelas crianças se não existisse um lar assim? Quantos e quantos lugares, quantas avós, bisavós, tias, irmãs, pais não assumiram essa responsabilidade? São pais. Eles estão na figura materna e paterna, eles são referência para aquele espírito. Aí a gente acha que é fácil no lugar do filho? Por isso que tem, ó, honra teu pai para que se prolonguem seus dias aqui na terra que Deus te dá. Vou voltar de novo lá em memória de um suicídio. Olha só, memória de suicídio para falar sobre setembro. Tá tudo interligado, gente. Nessa mesma enfermaria onde eles conversam, olha só, todos não, menos um. Acho que era um papo entre 4 a 5 que conversavam, não recordo ao certo, falando das suas vidas terrenas. Vamos botar assim 90%, porque tem um que a mãe também não acreditava em Deus. Mas o restante, todos receberam a influência durante a infância, a vida, de uma fé em Deus, de um futuro na alma, do jeito que cada mãe sabia. Um até fala, meu Deus, por que eu não ouvi minha mãe quando ela dizia da paternidade divina? Aí o outro fala, meu Deus, minha mãe me ensinou a orar e eu fui tão orgulhoso, eu quis tanto ceder às minhas paixões, né, que acabei fazendo isso. É ou não é que se prolonga os seus dias aqui na terra que teu Deus te dá? O que é honrar? Agora vamos para a palavra honrar. Outra coisa interessante. Honra teu pai e tua mãe. Jesus não falou ama. Repararam? Não falou ama. Ele podia falar ama teu pai e tua mãe, né? Não falou ama. Primeiro porque já falou que tem que amar o próximo como assim mesmo, teu pai é próximo. Então já tá no pacote, né? Mas ele fala honra. O que é honrar? Já se perguntaram isso? Olha só, uma reflexão bem interessante. Ao decorrer da vida, a gente vai estudando, a gente vai vendo, né? A gente acha que honrar primeiro é defender, né? Tenho que defender a minha honra. A gente traz isso do pretérito. A gente já matou para defender a honra. Aí a gente vai refinando os ensinamentos, a mente, aperfeiçoando o ser, e a gente vai entendendo que, na verdade, não deixa de ser uma defesa, mas, na verdade, é uma perpetuação do que foi recebido. Por exemplo, quando a gente fala para uma mãe que perdeu um filho, que, na verdade, ela não perdeu, mas devido à dor da existência, sabe-se lá Deus que dor é essa? É difícil compreender, é difícil para a gente que não perdeu um filho, né? Quando perde alguém que ama. Mas aí, quando ela se despediu prematuramente de um filho, a gente tem mania de falar assim, principalmente dentro do espiritismo, porque é uma verdade. Não é porque é balela, não é porque é bonitinho, a gente não sabe o que falar, fala isso, não é porque é verdade. Seu filho ficaria feliz se você estivesse triste desse jeito? Seu filho ficaria feliz se ele soubesse que você não está mais se cuidando? Seu filho ficaria feliz? Não. Então honra o seu filho. Porque se ele tivesse, de onde ele estiver, ele não está gostando de ver essa cena. Honrar é isso. O que nos foi ensinado, o que nos foi dado, o que nós fomos educados.
Claro que teve erros na nossa educação. Teve, gente. E a gente está errando também, então tá tudo bem, entendeu? Tá errado, tem erro, mas tá tudo bem. Mas a gente pega o que é de bom, o que é nobre nos sentimentos, no campo dos sentimentos, e a gente honra. O que é? Poxa, vou dar um exemplo bem pessoal. Meu avô, que já está no plano espiritual. Meu avô gostava muito de animais. E ele passou a ser amor para mim, exemplificando. E ele me carregava junto, né? E tinha muito cachorro, tinha muito gato. Até hoje eu sou apaixonada por animais, devido a isso. Então eu honro a memória, eu honro o ensinamento, quando eu busco fazer igual ou melhor do que eu aprendi. Então, quando a tua mãe te ensinou a seguir a Deus, né? A orar, a ser uma boa pessoa, a respeitar o próximo, a cumprimentar os outros quando chegar, porque quem nunca, né? Mãe tem essa mania. Já falou com fulano? Já se despediu? Vai lá beijar fulano, vai abraçar fulano. Isso é bem mãe, né? Mãe pode tudo, né? Mãe acho que é super-herói. Mas você ir na porta de escola, no horário de entrada, a mãe acha que para o trânsito, mãe acha que ela pode tudo, ela pode parar na porta da escola, parar o trânsito todo para o filho dela descer, e ela ter a felicidade que ele entrou. Já reparou? Eu não passo mais em escola, que eu morei em cidade pequena, parava a cidade. E mãe acha que pode tudo. E realmente, talvez possa. Porque ela está defendendo a prole, a cria. Ela está amando com o que ela sabe. Então, quando a gente recebe esses ensinamentos, o honrar, honra teu pai e tua mãe, escute os bons conselhos. Leve adiante. Procure ser melhor, porque quando a sua mãe te chamou às 6:30 da manhã para tu ir para a escola, tomar banho, tomar café, e aquela gritaria toda, e você falou, meu Deus, eu tô doido para crescer, morar sozinho. Ó, vai ter uma decepção, vai sentir falta. Quando isso aconteceu, ela estava te amando. E ela estava o quê? Te ensinando uma nova forma de crescer, uma forma de direcionar. Então, quando você passa a ter essa ação de levantar cedo, honrar seus compromissos, chegar nos horários, você está fazendo o quê? Você está honrando o teu pai e a tua mãe. Você está honrando tudo que há. E aí, para que se prolonguem seus dias aqui na terra que Deus te dá. Na época que veio, a gente também tem que lembrar, né? Da época que vieram os mandamentos. Na época que veio, nós, tá? Perceberam que eu falei nós? Não é o outro, não. Nós éramos muito embrutecidos ainda. Nós precisávamos ainda de muita disciplina. Nós precisávamos aprender muita coisa ainda. Então, nesse contexto, o que a gente morria de medo? A gente morria de medo de trovão, gente. Se batesse um trovão, a gente entrava em pânico. A gente achava que era um Deus que estava, né, bravo. Então, a gente tinha pavor de morrer. Então precisava, né, para entender a importância, olha só, mais uma vez, precisava dessa promessa para a gente entender a importância e o significado de honrar o pai e a mãe. E vocês acham mesmo que Deus teria feito isso tudo? Né? Moisés, todo esse preparo para que o Cristo viesse e viessem as boas novas, que até hoje, gente, a gente não consegue seguir o decálogo. Consegue? Até hoje. Quem nunca mentiu aqui que atire a primeira pedra? Quem nunca deu falso testemunho contra o seu próximo? Eu não vou nem entrar nos demais para a gente não ficar muito envergonhada aqui. Vamos ficar só nesses dois? A gente até hoje precisa tratar disso. E família, gente, família é coisa, eu falo que é um projeto divino, dos mais bonitos que tem. Porque olha só, a gente sabe, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho, porque vai encontrar de novo. E aí, quando chega aquele bebezinho fofo, né? Começa o processo do perdão dos dois lados da vida. Porque olha só, reencarnar, a gente acha que morrer é difícil, né? Gente, morrer só é difícil quando a gente não se prepara para morrer, porque a gente tem amparo. Já repararam? Olha só, a gente vem para casa espírita, a gente vê filme espírita, a gente lê livro, a gente conversa, vê palestra, troca informação. E como é que é? Para morrer bem, a gente tem que fazer o quê? Viver bem.
Porque, na verdade, a gente atravessa a porta do jeito que tá. É isso aqui, gente. Lá do outro lado que vocês me encontrarem, vocês não vão encontrar um anjo bonito, cheio de... Não, é isso aqui que vocês vão ver lá do outro lado. Exatamente. Com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Desse jeito. Então, para a gente morrer bem, a gente vai se preparando. Tudo esse honrado pai e a mãe, as qualidades que nos foram ensinadas, né? As coisas, a gente procurar se aperfeiçoar, tudo isso a gente vai levar. A ideia é que voltemos melhores do que viemos. Porque também não dá para resolver todos os problemas numa encarnação só. A natureza não dá esse salto. Mas se a gente voltar um pouquinho melhor, já é um ganho enorme. Porque a gente já ficou estacionado, acredita em mim, vidas. Então, só da decisão de resolver andar, e aí a gente vem dentro de uma família, onde tem afetos e não tão afetos. Porque o espírita, gente, quando a gente fala desafetos, se você falar que você tem inimigo, vamos conversar depois do horário, porque, né, não pode mais se ter essa concepção do inimigo. A gente tem que procurar estar aberto à reconciliação. Mínima que seja. Ah, mas eu não consigo ir lá abraçar fulano. Ninguém falou para você fazer isso. Mas você consegue não desejar o mal? É o início do perdão. Essa ideia, melhores do que viemos. Então, quando vem, né, esse grupo junto, olha só, é o exercício do amor dentro do lar. Porque nós somos seres ancorados, já reparou? O corpo físico a gente voa. Eu consigo me deslocar para Campo Grande aqui na força do pensamento? Quem dera, né? Rapidinho. Não dá, gente. Infelizmente, ó, estamos devendo sair para algumas vezes lá na frente. Porque senão também, infelizmente, ia ter irmãos que assaltar os outros no 10º andar, né, gente? Então não dá, não dá. A gente precisa estar ancorado num corpo físico que anda, que pensa, que tem necessidades. Já repararam as necessidades do corpo? Aí a nossa mãe faz aquela comida gostosa, que já pega a gente diferente. O nosso pai faz uma brincadeira diferente. Eu tenho uma mania, né, de te ensinar que pega a gente diferente. É o exercício do amor é a família. É o exercício das forças do amor de Deus em movimento. Então, quando a gente começa a entender que nada acontece por acaso, que não cai uma folha do universo, é a permissão de Deus, e que nós estamos inseridos exatamente onde devemos estar, a gente para de brigar pela toalha e passa a elogiar mais. A gente para de ver o defeito de carregar lixo e passa a ofertar flores. A gente passa a entender que precisa sim ter corrigenda. E aí, voltando no Rossandro, nesse livro que ele escreveu, Help Me Eduque, como psicólogo, ele é doutorado, gente. Ele fala justamente sobre a intenção quando você chamar a atenção. E aí, todo mundo aqui, eu acredito, que vai lembrar de alguém nesse momento. Quem não sente falta daquelas frases mais ou menos assim, ou parecidas, tá? Porque eu não tenho como saber todas. Eu vou lembrar das que eu ouvi. Bota um casaco que vai esfriar. Era chato, né? Tu queria sair com teu vestido, com a tua roupa, tava lá tão... Bota o casaco. Aí ainda pega, tu não pega o casaco, não. Vai levar sim. Toma. Veste. Não vai sair daqui sem vestir. Pega o guarda-chuva, vai chover. Fulano, você já fez tal coisa? Já comeu direito? Ô filha, que hora você chega em casa? O pai tá preocupado. Ô irmã, até os favores que te pediu, a gente passa a sentir falta, não é? Sabe por quê? Ele fala justamente sobre isso, as intenções que essas coisas são feitas. A intenção era de quê? De humilhar, de agredir, ou a preocupação com a saúde, a preocupação em preservar, a preocupação do amor. Então, quando a gente fala com energia, mas com sentimento do amor, que é justamente o de educar, o de botar num caminho reto, o de crescer, o de prosperar no sentido de crescer o espírito, mas em todos os campos, de desabrochar uma flor, a gente não vai ser lembrado de forma errada.
Pode ter certeza. E até aquelas coisas que você ouviu assim, porque quando eu crescer eu não vou fazer isso. Vai fazer sim. Vai, sabe por quê? Reconhece o amor. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada perispírito. Né? Lembra desse corpinho? Que na verdade eu estou no corpinho de carne, né? Vamos botar aqui. Da outra vez eu acho que eu falei dos cabos, porque eu sempre falo dos cabos, mas vou dar outro exemplo aqui para mudar um pouco. Uma luva. O espírito é a mão. A luva é o perispírito. E aí eu preciso segurar esse copo. Sem me congelar a mão ou me queimar, é o corpo físico. Uma hora eu vou ter que soltar esse copo. Mas eu continuo aqui, ó, o espírito e a luva, porque eu vou precisar ter acesso a outros corpos, a pegar outros materiais, e eu também preciso não me machucar diretamente. Então, o perispírito, ele está aqui, ó, ligado na gente. Somos nós, é o nosso corpinho quintessenciado. Nós, na verdade, somos o espírito, né? Mas a gente vai carregar ele durante um bom tempo ainda, esse daqui. E nos outros mundos, ele vai ser mais refinado, mas ele vai acompanhar a gente. Então, esse perispírito, ele é altamente energético. Energia pura. Vocês estão vendo o meu perispírito? Gente, se alguém está vendo, por favor, pega leve. E ele tem um campo energético que se comunica todo o tempo. Como é que a gente recebe as influências quando a gente vai estudar mediunidade? Como é que é? É no campo energético, no seu campo. A gente não fala assim, tem um espírito no seu campo. Tem um irmão no seu campo que quer falar. Aí você fica assim, mas eu não estou sentindo nada. Mas tem. E a gente capta as boas sugestões. Como é que o nosso anjo guardião, às vezes, coitado, né, berra e a gente está aqui trancado porque está insistindo no erro? Mas como é que ele se comunica com a gente? Então, exatamente, nós nos comunicamos. Então, quando nós falamos com afeto, com preocupação, na intenção de levar para o caminho reto, na intenção do cuidado, na intenção do amor, gente, a primeira comunicação que vem é da energia. Quer ver? Chico Xavier, uma vez, para simplificar assim, bem direto. Chico era maravilhoso. É maravilhoso, né? Que Chico continua vivendo. A gente sabe disso, que a morte não existe mais. Chico, uma vez, estava vindo apressado, que Chico era muito disciplinado. Gente, olha só, Chico Xavier trabalhava 8 horas por dia. Aí eu fico pensando assim, né? Quando eu falo que a minha vida está uma correria, se eu lembrar de Chico, eu sinto vergonha, mas geralmente eu busco nem lembrar muito para não ficar com vergonha. Mas vamos lá, vamos lembrar Chico Xavier, porque nós estamos aqui, né? Puxando a orelha, vamos lá. Chico Xavier, muito apressado, porque ele tinha disciplina para pegar no horário. Ele não gostava de se atrasar para os seus compromissos. Muita disciplina. Como Emmanuel disse, disciplina, ele levou isso a sério. E a gente deveria levar também. Mas estamos aprendendo. E aí ele correndo para chegar no trampo. Uma senhora interpelou ele. Primeiro pensamento de Chico foi, eu estou atrasado. E continuou fingindo, sabe aquela vestinha grossa que a gente faz? Ó, Chico era homem, igual a gente. Vestinha grossa, foi andando aqui mais depressa, e é Chico. Aí vem Emmanuel, fofo, que a gente sabe que Emmanuel era muito fofo, de certas horas, parece, com aquele vozeirão. Você não vai atender a senhora? Ele, estou atrasado. Você vai atender a senhora? 5 minutos não vai te matar? Por favor. E aí ele foi. Gente, não era nada demais, pelo que eu lembro da história. Se era, me perdoe, né? Mas eu sei que foi um papo tão rápido. Eu acho que ela queria agradecer alguma coisa a Chico. E aí ele abraçou. Aí ele foi. Isso que ele deu uns 5, 6 passos. Vem Emmanuel de novo. Se apresenta para ele e fala assim, e aí, morreu? Tipo assim, doeu? Ele, não, foi até bom, estou me sentindo bem. Olha para trás. Quando o Chico olha para trás, vem uma energia, uma onda rosa, que bate no chakra cardíaco dele, assim, ele sente emanado de um amor. De uma... Aí Emmanuel vira para ele e fala, tá vendo? Já pensou se ela tivesse falado? Ela falou, Deus te abençoe, Chico. Já pensou se ela tivesse falado, vai pro diabo que te carregue? O que você está sentindo agora? Isso acontece com a gente. Nós estamos provocando que as pessoas nos abençoem dentro da nossa família.
Nós temos abençoado os nossos. Gente, oração de mãe, oração de vó, oração de quem ama, arrebenta, é tão forte que arrebenta as portas do céu. É só ler Entre a Terra e o Céu, ou Entre o Céu e a Terra. Eu sempre troco a ordem do nome desse livro, é de André Luiz. Que é justamente uma oração de uma irmã, de uma filha, que arrebenta as portas do céu. E aí, o plano espiritual vem socorrer aquela família. Tanto que virou um livro de André Luiz, para vocês terem noção do que aconteceu. Então nós temos abençoado os nossos, nós temos falado Deus te abençoe, nós temos provocado nos nossos o olhar do afeto, o olhar do carinho, procurado despertar o amor e os bons sentimentos, ou nós temos provocado, vai para o diabo que te carregue. É uma reflexão e tanto, né? É isso que a gente precisa se perguntar todos os dias, sabe por quê? Um belo dia, a gente vai ser convidado a retornar à pátria espiritual. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a muito tempo, não sei de que forma, mas eu sei que vamos. É a única certeza que a gente tem desde que reencarna, que um dia a gente volta. Minha avó falava isso, tanto eu falava assim, vovó é dramática, maior verdade. E aí? Que tipo de frase vão falar da gente? Vão sentir saudade? Ou vão pensar assim, ó, graças a Deus foi tarde? Essa é a missão que a gente tem com a nossa família. É justamente procurar o Deus te abençoe. Mas para a gente procurar o Deus te abençoe, a gente tem que abençoar. Para a gente querer receber, a gente tem que dar. Porque a lei é de trabalho e amar também dá trabalho. A gente não tem que cuidar. Para amar direitinho, a gente olha só o que uma mãe, que um pai, que uma avó, que uma irmã, quem quer que seja que esteja nessa função, passa. Quantas noites de sono foram privadas? E aí nós, filhos, quando vemos esses pais, essas referências que viveram verdadeiramente uma vida de missionato, sim, porque se privaram para nos dar. A gente se acha mesmo no direito de relegá-los à própria sorte? É isso que o Evangelho vem falar. Jesus não pediu para que a gente tivesse caridade para com todos? Imagina para quem te deu tudo numa existência, quem te deu a vida, para quem te facilitou. Ah, mas não foi fácil. Olha só. Quando a gente reencarna, existe uma programação. Geralmente, em algumas obras que falam justamente desse planejamento, a gente vê, né, que os pais são convidados a conversar, o reencarnante é apresentado, existe um compromisso que é selado. Os pais podem recusar, tá? Porque Deus não há imposição nas leis de Deus. Há amor e paciência. Deus trabalha com o tempo. Então, existe toda uma programação, nada é solto. Então, o reencarnante, ele também tem muito medo. Olha só, imagina quando você percebe que você vai reencarnar numa família de alguém que você foi o algoz. Vai dizer que você não fica com receio de ser rechaçado. Gente, deve dar pânico. Eu vou chegar lá, vão me beliscar. O que vai acontecer o bebezinho? E aí, olha só como a lei de Deus é perfeita. Vem o bebezinho fofo. Aquele que foi a tua vítima está completamente comovido para te receber. Você vai quebrando, porque olha só, primeira infância a gente sabe disso. O espírito está muito mais do lado de lá do que de cá. Então, ó, bebezinho que estica a mão pro nada, não é em vão, gente. Tem que ficar de olho. A gente tem que abençoar, tem que cuidar. Porque aí quando esse espírito é bem recebido nessa família, ele passa a sentir segurança. Ele passa a sentir que ele foi bem-vindo. E aí começa o verdadeiro exercício do amor, do perdão em movimento. E aí, com o passar de uma vida, no final dela, vamos dizer assim, né? Pelo menos terrena, quando a gente está grande, né? Vivendo a própria vida, e às vezes nossos pais, nossos avós, quem é que seja, acamados, doentes ou precisando de algo, quantas vezes se privaram pela gente?
Agora vamos questão de justiça. É justo virar as costas? É justo? Essa é a pergunta. E aí, dentro dessa doutrina onde a gente sempre fala do exercício do amor, que fala assim, né? Fazer o bem ao próximo. Aí tem um exercíciozinho básico que ninguém nunca deve ter ouvido, assim, amar ao próximo como a ti mesmo, nada mais, nada menos é do que fazer pelo outro aquilo que você gostaria que te fizessem. Não é? Aí a gente tem que fazer isso por quem nunca fez nada pela gente, pelo menos entre aspas, que a gente não recorda da nossa vida, ou realmente não fez mesmo, e está ali dentro do magnetismo que a gente tem que passar na prova, por causa de outra situação, porque nada está errado. E aí, quando a gente se vê nessas situações, a gente acredita mesmo, ai, mas, nossa, eu tive tanto problema com a minha mãe e agora tenho que cuidar dela. A gente ouve isso. Mas é entre você e sua mãe ou é entre você e Deus a sua existência? O aprendizado de quem? Então nós temos que aprender a fazer a nossa parte. Porque somos indivíduos dentro de uma família, de um projeto lindo que foi feito para dar certo, do reconcilia-te quando estão em caminho, do reforçar dos laços. Porque é assim, né? Tem uns que a gente tem problema, tem outros que a gente tem uma afinidade imensa. Você fala assim, meu Deus do céu, tem amigos, né? Que são mais chegados que irmãos de sangue. Porque a gente sabe também dos laços de afeto do espírito. Mas a missão, a ideia que hoje é justamente olhar esse mandamento tão antigo, né? Que é honrar pai e mãe para que se prolongue os dias na terra que seu Deus te dá, que até hoje precisamos estar aqui conversando sobre isso, para que a gente compreenda que honrar é o amor, é perdão, é exercício, é crescimento e, principalmente, honrar a nossa filiação divina, a paternidade divina. Porque se estamos dentro de um lar e isso foi ordenado, né, trabalhado, projetado com muito amor para dar certo pelos trabalhadores do Cristo que estão a serviço de quem? De Deus, que é o nosso Pai. Honrar pai e mãe, praticar o bem, é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação como filhos de Deus que somos ao nos colocarmos aqui e nascemos. Criaturas divinas em crescimento, aprendendo a botar o amor de Deus a serviço de todos, principalmente do nosso lar, onde nos recebeu e estamos aqui hoje, graças a esse acolhimento tão especial. Gente, que Deus abençoe a todos. Agradeço mais uma vez o convite e que nós possamos voltar para os nossos lares com uma perguntinha básica. Estou abençoando? Estou recebendo a visão da bênção? Se eu não estou, o que eu posso fazer a partir de agora? Porque é assim, gente, o aprendizado é assim. Não é porque errou que tem que ficar no erro, não. O que eu posso fazer a partir de agora para que a minha família me abençoe, para que eu possa ser bem visto, bem amado, perdoado? Que Deus abençoe a todos nós, as nossas mentes e os nossos corações, em mais esse desafio da encarnação. Muito obrigada.